Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no nosso último vídeo nós havíamos falado sobre a etapa de construção da nossa página, né? Nessa parte da construção da página nós havíamos construído até o Jumbotron, que é a primeira etapa do nosso projeto, né? Então nós tivemos mais ou menos essa ideia aqui. Tudo que nós fizemos foi baseado no nosso wireframe, tá? E ela está ficando parecida com o que a gente quer, mas ela não está ainda. Por quê? Porque eu deixei dessa aula em diante a gente começar a trabalhar a questão de espaçamento, deixando as coisas no lugar, tá? Porque se vocês notarem, aqui ó, nós temos, ó, vocês podem observar que nós temos, apesar da gente ter colocado o container, aqui nessa etapa do nave, né, o nosso menu, ele ainda está alinhado à esquerda, tá? Assim como todos os elementos que nós temos aqui. Isso aqui é padrão dos navegadores. Então, quando você coloca para renderizar o teu HTML e CSS, ele sempre vai, por padrão, ele vai sempre alinhar os blocos à esquerda, tá? E o que a gente tem que entender é que todos esses nossos elementos que a gente criou e colocou aqui dentro do nosso HTML e CSS, todas essas tags, quando eu coloco esses elementos aqui, eles se transformam em blocos, tá? Então aqui tudo que eu tenho são blocos, são quadradinhos, né? E esses quadradinhos eles vão se organizando na página, tá? Então alguns vão flutuar para um determinado local, mas geralmente eles se acumulam, eles se posicionam, ah, se colocam sempre à esquerda, tá? Note que isso aqui que a gente tem. E para que a gente mude isso, a gente precisa fazer essas alterações. Então, nessa situação aqui, entra dois conceitozinhos básicos da, do HTML, tá? E CSS, que são as margens e os padding. O que seria isso? Eu vou ler aqui para vocês. Tá? O elemento ele tem quatro lados. Né? O que seria um elemento? Tá? O elemento é isso aqui, ó. Tá? Por exemplo, esse home aqui, ele é um elemento. Tá? Home, hospitais, tipos. Tá? Por quê? Porque ele mais à frente eu vou mostrar para vocês, mas ele é um texto que nós colocamos dentro de uma tag, né? E essa tag, ela está, como é que eu vou dizer? Essa tag, ela está colocando as propriedades dela em cima desse texto. Então, esse texto, ele é um elemento, né? Que está recebendo propriedades de uma determinada tag. Então, assim, todo elemento ele tem, né, quatro lados, né, que é o right, o left, top e o bottom. Né, seria o direito, esquerdo, superior e inferior. Isso seria a margem. Tá? Então, a margem é representada por esse nomezinho aqui, ó, margem. Isso lá no CSS. E ela é a distância entre os lados, entre os elementos vizinhos. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quais seriam esses elementos vizinhos? Eu tenho aqui o home, né, um elemento vizinho de hospital, e o que separa eles aqui é justamente uma margem. Tá? Tem uma margem aqui entre eles. Tá? E outros elementos também. Tá? Vamos lá. Aqui, eu tenho aqui o outro que seria o padding. Tá? O padding ele pode ser também entendido como um enchimento. Tá? Isso faz sentido porque o padding ele não é computado na distância entre os elementos. O padding define simplesmente a distância entre a borda e o conteúdo do elemento. O que seria isso? Tá? Eu tenho, cada elemento meu ele tem uma margem, né? E a gente viu agora que ele tem um padding. Tá? O que seria esse padding? O padding é o enchimento que tem entre esse elemento home aqui e o limite da borda dele. Tá? Então, tudo que tiver cheinho aqui, esse espaço cheio entre eles, a gente chama de padding. Tá? E fora dela eu tenho a margem, que é o que separa cada um desses elementos. Tá? Então, esses dois aqui que são vizinhos, ele tem uma margem que separa. Vocês podem notar que os elementos eles não estão juntos. Se eu não tivesse um padding e nem uma margem, esses elementos eles estariam juntos aqui. Tá? E eles estão separados. O que separa eles? É justamente a margem que ele tem, né, e o padding que ele tem entre cada um deles. Tá? Então, como que a gente verifica isso? Tá? Tem dentro do elemento de vocês lá, além dessa questão do padding e da margem,
tem os tamanhos de cada espaçamento. Tá? Isso a gente vai ver agora. Para que eu defina esses espaçamentos aqui, tá? Como eu coloquei uma classe, essa classe ela já vem por padrão, né, com esse tamanho de espaçamento aqui. Tá? Ela já define esse espaçamento que eu tenho. E por isso que ele está tudo separadinho assim. Tá? Mas eu posso aumentar ou diminuir isso aqui, eu posso deixar ele da forma que eu quiser. Até porque vocês podem notar que o menu ele não está centralizado. Tá? Ele não está centralizado. Essa cor azul aqui não foi a gente que colocou, né? Já é uma propriedade da própria classe, que nós havíamos colocado lá. Tá? Então, para que a gente saiba qual foi a classe que fez essa alteração, como que a gente faz para mudar isso aqui, nós vamos precisar utilizar uma outra ferramentazinha, tá? Chamada DevTools, que ela ajuda a gente a trabalhar com isso. Então, por exemplo, eu quero saber aqui sobre esse componente. Então, eu vou clicar com o botão da direita em cima dele e vou inspecionar. Então, ele vai abrir aqui para mim, ó, tá? Ele já vai abrir marcado o elemento. Tá? Notem aqui do lado, está muito pequenininho. Tá? Vou tentar diminuir um pouquinho mais aqui. Tá? Espero que não atrapalhe a visualização. Tá? Mas aqui, ó, eu marquei, eu vou começar desde o início, vou até fechar aqui para a gente mostrar um pouquinho melhor. Tá? Vou inspecionar a página toda. Tá? Então, como eu cliquei no body, ele vai marcar aqui qual é a seção que eu cliquei. Tá aqui, ó. Vocês notam que quando eu estou marcando aqui, ó, ele vai mostrando seção por seção. Tá? Então, eu criei aqui a seção da equipe, ele marcou. Aí eu vim aqui para o footer, ele vai marcar lá o rodapé. Enfim, ele vai mostrando para mim o que eu tenho em cada um deles aqui. Vou voltar aqui, ó, dentro do body, né, eu tenho lá o meu nave, que é aquela minha tag nave, que é o meu navegador. Tá? Dentro da nave eu tenho lá mais uma div, que é o container. Tá? E à medida que eu vou marcando ele aqui, ele vai deixando colorido. Aqui embaixo eu tenho o button, né, que é o botãozinho, mas ele não aparece porque ele só aparece quando a tela está pequena. E aqui eu tenho a minha div, que é onde eu tenho o meu menu. Tá? Então eu tenho a div, dentro da div eu tenho uma lista. Tá? Dentro da lista eu tenho os itens de lista. Tá? Eu tenho dentro do, aqui, ó, o item de lista, e dentro do item de lista eu tenho o A, que é o meu link. Aí aqui sim, dentro do meu link, eu tenho o elemento home. Tá? Então quer dizer o quê? Que esse meu elemento home aqui, tá? Esse meu elemento home aqui, ele, a partir do momento que eu marquei ele aqui, ele está dentro de uma tag, né? E essa tag ela tem, como todas as outras tags, elas têm um padding, né? Ela tem um elemento, ela tem um padding, ela tem uma borda e ela tem uma margem. Tá? E como que a gente verifica isso? Aqui dentro do DevTools eu tenho uma partezinha que a gente chama de Box Model, tá? Que é isso aqui. Tá? Então aqui ela vai dizendo, ó, tá vendo aqui na partezinha azul? Cliquei no azul, esse aqui é o elemento. Tá? E esse elemento ele é cercado por um padding, que é o preenchimento, o enchimento dele. Tá? Aí aqui está colocando, ó, o padding dele está 8, 8 e 8. Tá? Aqui eu tenho a borda, né, a borda amarelinha. Tá? E aqui eu tenho a margem. Tá? Notem que a margem ela é bem menor ainda do que a minha borda. Tá? Então aqui, ó, o elemento, o padding que é o preenchimento dele, a borda que é o limite, tá, desse padding, é o que tem dentro aqui, tá? E a margem é o que separa esse elemento do meu elemento hospital, certo? E fora dele, né, que é dentro do L aqui, eu vou ter o mesmo esquema, tá? Eu tenho o elemento, que o elemento dentro dele já vai ser o meu LI, tá? O padding, que é o que separa, né, o limite entre o elemento e a borda. Tá? Aqui eu tenho a borda, que separa o que mantém o padding dentro. E aqui eu tenho a margem que separa esse meu elemento lista, o L, da minha div do menu Collapse. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam com isso? Tá? É que todas essas alterações aqui, quando eu tiver em dúvida em qual elemento eu quero aplicar o espaçamento, eu posso vir aqui dentro
dentro do meu DevTools e verificar quais são eles. Tá? Então, aqui eu tenho o style, que é justamente dentro do CSS. E aqui eu verifico, olha, eu sei que o meu elemento é esse. Então, por exemplo, eu quero colocar esse meu título, eu quero separar esses elementos aqui. Aí, como que eu faço isso? Tá? Para separar, eu posso utilizar, digamos que eu queira mudar a cor desses elementos aqui. Tá? Eu vou verificar aqui, ó, ele está na cor azul. Digamos, por que ele está na cor azul aqui? Eu vou verificar dentro do meu style, eu vou até aumentar aqui um pouquinho. Vou verificar dentro do meu style onde que ele coloca essa cor azul para ele. Tá? Para questão da cor azul aqui, tá? Para texto é o color. Tá? Não é background, não é nada, é o color. Tá? Quando eu passo aqui, ó, eu vou verificar. Ó, o A, né, que é o meu elemento que está marcado, ele está pegando a cor azul. Tá? Se eu não quiser essa cor azul aqui, eu quero fazer um teste, tá? Eu vou tirar, ele vai marcar uma outra cor. Certo? Então, ó, marquei ele e voltou para a cor novamente. Se eu quiser alterar, quiser fazer um teste, não, eu quero só testar para ver se uma outra cor fica melhor. Eu posso fazer isso também. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu posso alterar essa cor. Sei lá, para aqua, por exemplo. Ó, ele alterou. Tá? Mas isso aqui é só para fazer teste, por enquanto. Tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui e atualizar a página de novo, ele volta. Certo? Mas é só para a gente entender como é que funciona. Essa parte aqui, ó, por exemplo, eu falei para vocês a questão dos espaçamentos. Tá? Ó, o padding dele, tá, ele está marcando aqui 0.5, né? Se a gente desmarcar aqui, tá? Ele vai tirar o padding dele aqui, ó. Então eu posso verificar como que ficou, ó. Ele só tem agora o padding só nas duas laterais, que é a esquerda e direita, tá? Na superior e inferior ele não tem. Digamos que eu queira aumentar aquele padding lá. Tá? Eu vou voltar aqui, vou marcar e vou colocar mais, digamos que 2 REM e 4. Tá? Olha aí a diferença que deu. Tá? Esse REM aqui, ele é uma medida relativa. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar 1, equivale a 0.25. Então, deixa eu só atualizar aqui. Tá? Ó, ele voltou para o normal que eu tinha. Então, assim, todas as alterações que eu precisar fazer, né, e eu quiser fazer um teste antes, eu posso verificar aqui. É muito interessante vocês utilizarem essa parte do Box Model justamente por isso. Tá? Na prática, como que isso funciona? Bom, vamos começar a fazer os ajustes dentro do nosso projeto, para a gente verificar isso. Tá? Como que funciona isso na prática. Eu vou fechar aqui e nós vamos voltar. Vamos tentar colocar o nosso texto centralizado. Tá? Eu falei para vocês lá que eu tenho dentro do meu... Eu tenho margem, né? E tenho o padding. Então, dependendo do que eu queira fazer alteração, tá? Essas margens, esse padding, eu vou precisar ir lá no meu CSS e fazer essas alterações aí. Digamos que eu queira, né, fazer alteração aqui nessa minha classe NavLink, tá? Que é o que está dentro do A. Tá? Então eu vou só pegar aqui, eu vou copiar, pegar o ponto, né? Vou chamar aqui NavLink, tá? Para não alterar aqui. NavLink ele vai pegar todas essas classes que eu tenho aqui, todos esses As. Tá? Eu vou salvar. Tá? Aí digamos que eu queira ver o seguinte, ó. Eu falei para vocês que todo elemento ele tem um padding, né? Então vou colocar aqui. Ele tem um padding, tá? E esse padding ele pode ser um padding top, tá? Que é para o topo. Ele pode ser
um padding left, que é da esquerda, padding right, que é da direita, e um pad button. Tá? Que é a parte de baixo, tá? Que é o inferior, certo? Então, por exemplo, se eu quiser fazer alguma alteração desses padding aí, vamos ver se ele vai pegar lá. Eu posso colocar o seguinte, eu posso pegar e colocar, tá? Eu vou utilizar o REM. Tá no top, ele está pegando 2. Então, deixa eu colocar aqui 5, que é o... Ó. Então, a distância que ele está pegando aqui, todas as alterações que eu vou fazendo aqui, ele vai alterando. Então, deixa eu colocar na parte de baixo, mais 5 REM. Tá? Ele vai fazendo as alterações aqui. Tá? Mas aí vocês perguntam o seguinte, olha, professor, mas eu vou precisar fazer tudo, né, tudo isso, todas as vezes? Na verdade, não, porque eu que quero mostrar aqui para vocês é só que tem as possibilidades, tá? Mas, na verdade, o que eu vou precisar fazer? Eu vou apenas precisar conhecer quais são as classes que utilizam isso, tá? Isso aqui é só para que a gente entenda como é que funciona. Esse REM aqui, tá? Essa unidade de medida aqui do CSS, ela equivale, tá, ao valor que eu já tenho aqui, tá? Então, é relativo, é uma unidade relativa que diz mais ou menos o seguinte, olha, se eu tenho o valor padrão aqui, né? E a cada REM ele equivale a 0,25, tá? Então seria o valor que ele tem aqui vezes 0,25, tá? E esse valor vai até 5, que é o máximo, certo? Então, esse espaçamento aqui, que a gente tem tanto em cima quanto embaixo, ele é da propriedade que tem valor, né, de 5 REM, certo? Para que eu faça a questão de espaçamento também entre as margens, é um outro esquema. Deixa eu só mudar bem aqui. Deixa eu só colocar bem aqui um background para vocês verificarem como é que vai ficar. Tá, deixa eu colocar um background aqui, Ctrl Shift C. Deixa eu colocar ele em vermelho. Tá, salvar. Tá, então aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está colocando para todas as classes, ele está colocando a mesma cor, tá? Então esse aqui é o preenchimento, esse é o nosso padding, tá? Se eu colocar aqui uma borda de 1 pixel, ó, ele vai mostrar o valor para cada um aqui, tá? Então ele está preenchendo os espaços que a gente tem. Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia de como que funciona, tá? Aqui eu tenho, né, o padding que está em vermelho, tá? Esse é o background dele. A margem dele aqui está aparecendo do lado, essa aqui está em azul, tá? E aqui é o elemento vizinho. Então, por exemplo, se eu quiser separar uma delas aqui, eu posso utilizar, por exemplo, o margem, né? Eu tenho para as margens, eu posso utilizar isso aqui, ó, margem left, tá? Depois eu atribuo um valor, margem right, margem top, que é para o topo, e margem bottom. Tá? E aqui eu vou atribuir, por exemplo, ó, eu quero colocar o espaçamento aqui só para, né, só entre esses dois elementos. Então,
Entre esses dois elementos, eu vou colocar para né, como eu coloquei para as classes. Tá? Então, quer dizer o seguinte, ó, eu posso pegar aqui, né, eu posso pegar aqui e colocar espaçamento entre esses elementos aqui. Como eu coloquei para as classes, né, quando eu colocar para left, vai ser para todos, né, porque ele vai atingir todas as classes. Então, eu vou colocar aqui, para o left, eu vou colocar bem pequenininho aqui, um ren. Tá? Olha o espaçamento que ele deu. Tá? Ele já separou um do outro aqui. Tá? Se a gente abrir aqui, ó, olha a forma que ele está. Certo? Isso aqui, tá? A gente está separando eles pela margem. Então, tem diferença. Aqui é a margem, né? E aqui é o padding. Eu coloquei em vermelho, né, o que é o preenchimento dele. Tá? E aqui coloquei essa borda justamente para a gente ter uma ideia de como que faz essa separação aqui. Tá? Então aqui nós estamos separando cada um deles com um ren, tá? Que seria um valor relativo aqui. Tá? Então, vocês notem aqui, ó, por exemplo, se eu colocar a margem right, que é em relação à direita, eu vou colocar aqui 2 ren também. Tá? Ele vai separar da mesma forma. Tá? Vai só aumentar o distanciamento. Agora vamos colocar para a parte de cima, entre o nosso elemento navlink, né, da classe navlink, e o nosso, deixa eu ver aqui, tá? Entre o nosso navlink e a nossa UL, né? Então vamos colocar, fazer a alteração aqui, colocar também 2 ren, tá? Olha aí, ele já afastou em cima, tá? E aqui embaixo eu vou colocar 3 ren, tá? Ó, a ideia aqui é só para que a gente entenda como que funcionam os espaçamentos, tá? O que que é cada uma. A gente então viu como que é isso dentro do... nós vimos lá como que é isso, tá? Pessoal, então a ideia aqui é só para que a gente entenda, tá? Pessoal, então a ideia aqui é só para que a gente entenda como que funciona, tá? Essa ideia de espaçamento. Tá claro que ele não vai ficar assim por enquanto, não está, né, não tá bonito, não está de acordo com o que a gente tinha planejado lá. Tá? Mas a ideia é só que vocês entendam como que a gente faz essa ideia de espaçamento. Tá? Então, por enquanto, né, seria isso. A gente tem isso aqui por enquanto. Tá? O que eu quero que vocês entendam é que, ó, eu tenho aqui o pend top, tá? Top. Dentro das classes do Bootstrap, ele tem a classe que faz isso aqui, tá? E essas classes, elas são divididas da seguinte forma, tá? A classe, ela vai ter, eu vou só marcar aqui, tá? Colocar aqui um comentário. A intenção era que essa aula não ficasse tão grande, mas eu vou só marcar um comentário aqui. Tá? Ela vai ter, né, o P, para indicar que é o padding, na classe do Bootstrap, e o T, para indicar que é o padding top, tá? Que seria essa parte em relação ao elemento daqui até aqui. Tá? E ela vai ser numerada de 0. Tá? 0 é quando eu não quero que tenha padding, né? Eu não quero que tenha preenchimento, até, né, PT até o 5, que é o máximo, tá, para essa classe. As outras classes, elas vão continuar da mesma forma, ela vai seguir o mesmo padrão, tá? Ela vai seguir o mesmo padrão, ou seja, ela vai ter, aqui ela vai ser de 0, né, vai ser o PL, tá? Até PL5. Aqui vai ser PR, tá? De 0 até PR5 e PB 0 até PB5.
né? E você já deve ter percebido que para a margem também vai ser a mesma coisa. Tá? Eu vou ter aqui, só um comentário, né? Eu vou ter M para indicar que é a classe da margem, vou ter L, né, para indicar que é o lift da esquerda, né? Que vai também de 0 até ml5. Tá? E aqui embaixo vai continuar o mesmo esquema. Tá? Vai continuar o mesmo esquema. Eu vou ter aqui, tá, para o right, tá, vai ser o Rzinho aqui, a margem right, margem top, aqui a margem bottom e aqui a margem bottom. Tá? Então a ideia geral seria essa, só para mostrar para vocês como é que funciona essa etapa aqui. Tá? Eu vou deixar tudo em comentário para não atrapalhar o andamento aqui dessa classe. Tá? Mas eu vou deixar marcado aqui. Certo? Vou marcar daqui para cá. Tá? Era só o último que estava atrapalhando. Tá? Então, voltando aqui, ela vai ficar do mesmo jeito. Na próxima aula, a gente começa a fazer as alterações baseado nessas classes que a gente viu aqui. Então, pessoal, a intenção aqui era só para que a gente mostrasse para vocês aqui como que funciona e de onde que surgiram essas classes aqui. Então, a partir de agora, nós vamos usar essas classes, tá, do Bootstrap, tá, e vocês notem que elas são basicamente elas são as abreviaturas, né? O P de padding e T de top, tá? E por aí vai, beleza? Então, por enquanto seria isso. Muito obrigado e até a próxima.